Boa noite. Esperar aqui a doutora Blaine entrar. Eu tô entrando pelo meu mesmo. Tu entrou pelo que tá no ângulo, Rodrigo Mochileiro entrou também agora. Que estranho. Meu Deus, como tá lento. Ainda tá aí, já estamos lá. Cadê a Blaine? Minha linda. Tá baixo? Tá baixo. Vou botar meus fones. Botar meus fones aqui. Guardando a nossa convidada de honra. Olá, amiga querida. Boa noite, minha amiga. Tudo Boa bom? noite, tudo bom? Trocamos, né? Hoje você está aqui na minha live. Pois é, eu tô vendo que o batom a gente não trocou, né? Não, combinamos até, né? Tudo Pois, bom, e Blaine? prendemos Boa o cabelo. noite. Olha aí, Boa até isso, noite. né? Não, olha aí, ó, coincidência. Amiga, muito obrigada, tá, por participar dessa live maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Muita gente estava esperando pela sua live. A gente, infelizmente, teve que mudar de horário, né, por motivo de força maior aí, mas tudo bem, já nos comunicamos, deu tudo ok. E aí, doutora Blaine, nós vamos começar pela o seu mini currículo, porque eu estava até brincando. Não dê o currículo todo, porque senão vai a live inteira, né, amiga? Vamos lá, na doutora Blaine, minha ex-mestra, minha ex-professora, não é isso? E aí, Querida, né? Querida. Querida demais. Querida de tomar cafezinho na minha casa e tudo mais, né? Saudade dos nossos almoços, viu? Também. E aí vamos falar aí da doutora Blaine. Dê aí seu mini currículo, minha amiga, que eu quero que as pessoas conheçam você também, né? Bom, gente, boa noite a todos. É um prazer estar aqui na live Conversa com Amigas, achei bem criativo. Então, é um pouco de informalidade, ao contrário das lives do Meio Ambiente em Foco e do Diálogo. Bom, eu sou pedagoga, certo? Formada pela Unifor, mas eu sempre soube que queria direito, então, primeiro eu me preparei para ser professora. Depois eu realizei o sonho da graduação em Direito, e já me sentindo uma professora, por ser pedagoga, eu, obviamente, quero ensinar no curso de Direito. Mas eu sou muito diversificada, então meu mestrado não é em Direito, meu mestrado é em Administração, que muito contribuiu para todas as atividades que eu desenvolvo. Eu acho que eu nem teria essa expertise toda se eu não tivesse feito um mestrado numa área diferente do Direito. Então eu sou mestre em Administração, e retornei para fazer o resgate da pesquisa do direito e fiz o doutorado. Terminei na Espanha, comecei em Portugal, mas felizmente, essa é a palavra mágica, eu terminei na Espanha, felizmente, porque, primeiro, não desmerecendo, mas eu tive um excelente orientador, o professor Jorge Miranda, meu amigo pessoal, mas o doutorado em Tarragona é em meio ambiente. Então, tudo veio complementar. E também eu tive a oportunidade de ter uma orientadora maravilhosa, que é a professora Suzana Borras, que é uma pesquisadora em direito ambiental, então tudo casou. Porém, contudo, todavia, em 2012, ainda doutoranda por Lisboa, eu senti falta da cobrança do doutorado no exterior com relação a eventos, motivação para pesquisa. Eu digo, mas não tem isso aqui, né? O rigor lá é outro. O rigor é apenas, já é demais, o rigor da tese. Mas eu entendia que pesquisador não era só isso, não era escrever uma tese e pronto. Então eu criei um evento de pesquisa que foi, em 2012, chamado Diálogo Ambiental Constitucional Internacional,
onde a gente discute essas 3 áreas que estão realmente se comunicando sempre. E aí o evento hoje só cresce, a gente faz ele na Europa e faz ele aqui no Brasil também. Então eu já estou montando os volumes 21 e 22. Excelente, maravilhoso. Porque eu não fico feliz só em falar, só nas palestras. A gente tem os palestrantes, mas eu não abro mão dos livros, que eles são os frutos. E hoje nosso título é o isolamento social e as adequações à sustentabilidade. Vamos lá. Pois é, eu acabo... Sustentável depois desta pandemia. Como é que a gente vai fazer para se reinventar, né? Na verdade, Adeline, nós temos um poder de ilusão nas nossas vidas, né? Primeiro, assim, eu acabei de chegar do supermercado e eu tive a certeza, já que a live era sobre isso, de que o isolamento ele é só um momento de desconvívio social. Mas os maus hábitos e a necessidade que o isolamento impôs para a gente não traz sustentabilidade. Nós estamos gastando água absurdamente para se proteger do contágio com o coronavírus. Então, o que você não lavava, embora supermercado seja um espaço que tem alguns inconvenientes, né? Ratos, baratas, etc. e tal, nós não tínhamos esse hábito de lavar, e se lavava não era tudo. Agora a gente só falta lavar uma caixa de maisena, né? Então, assim, o gasto de água está sendo muito grande, não só na questão sanitária, porque aí é o estado de necessidade. E aí eu fico feliz de saber que tem água, né? A tranquilidade é saber que tem água ainda na torneira. Nós estamos gastando muita água com relação a isso, nós estamos gastando muita água porque estamos comendo mais em casa. Energia também, você não acha? Estamos gastando mais energia e os restaurantes estão gastando muitas embalagens. Porque a sociedade se divide em 2 grupos nesse momento. Aqueles que se detêm mesmo ao convívio familiar e fazer tudo em família, e aqueles cujo poder aquisitivo permite usufruir, né, da gastronomia. Então, a gente vê que as embalagens, elas não tem como, né, não chegar em embalagem. E embalagem não é uma coisa ambientalmente correta, é algo necessário. E já puxando para o tema sustentabilidade, eu até oriento nesse momento uma monografia de um aluno que ele não acredita no desenvolvimento sustentável. E aí, me preparando aqui para a live, eu digo, olha, eu vou fazer a seguinte analogia do que eu penso sobre desenvolvimento sustentável. Para mim, o desenvolvimento sustentável, ele não passa mais do que uma necessidade. Eu não coloco ele num campo da utopia, não. Se não é possível se pensar em desenvolvimento sustentável, quiçá num casamento sustentável. Aí a gente já traz a família para a discussão, né? Então, assim, sustentabilidade é uma coisa que tem que permear a nossa vida. O casamento tem que ser sustentável. Tem que haver uma sustentabilidade na forma de educar os filhos. Aí temos que ser sustentáveis na forma de separar as horas para o trabalho e as horas para o lazer. Então, me parece ser uma palavra de ordem assim, para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Aí eu até diria para o bem viver, né? Porque viver nem sempre é tão prazeroso para todas as pessoas, né? As pessoas que vivem no estado de miséria, porque a pobreza, ela é digna, mas a miséria não. É verdade. Então, a sustentabilidade é a palavra de ordem do século XX e XXI e vai. Né? Eu respeito o ponto de vista, não é tão fácil a gente...
Porque, assim, se a gente parar para falar, eu não vou adentrar nisso, mas para criticar o capitalismo, e o que foi que deu certo? Eu acabei de assistir no final de semana um filme com base em fatos reais sobre o governo de Cuba. Se me der um pacote de graça, eu não vou. Não vou. Incrível, Porque, né? Mas... não, porque eu tenho outras opções que me chamam mais a atenção, me convidam mais para um momento de bem-estar. E qual o modelo que deu certo? É o comunismo que deu certo? É o socialismo chinês que dá certo? Enfim, então, para mim, sustentabilidade é a palavra de ordem. E nesse momento, Blênia, você fala gorrei todinha. É a palavra de ordem. Sustentável, ser sustentável é a palavra de ordem. Vamos lá. Eu li outro dia, vi um artigo de luvas, máscaras sendo descartadas, aí jogadas do lado de um hospital, de um grande hospital aqui de Fortaleza. Né? Então, vamos lá. Como é que a gente pode ser sustentável a partir do momento que você não tem uma fiscalização, né, desses materiais, que são materiais, inclusive, que devem estar infectados, né? Estão ali jogados. E foi matéria, né, de jornal, porque foi visto assim, a céu aberto. É isso? Como é que se faz o descarte? Se o brasileiro, eu estou falando do brasileiro, ele não tem a consciência de separar seu próprio lixo. A gente não tem consciência, a gente coloca ali tudo junto num saco só e joga fora. Foi uma das coisas que eu senti a diferença quando eu fui para a Europa, né? Aquela separação do lixo, não é isso? Então, vamos lá, vamos falar de sustentabilidade nesse aspecto. Na verdade, existe lei específica sobre o lixo hospitalar, tá? Qualquer lixo hospitalar é contaminado, independente do coronavírus. Com o coronavírus, a moralidade administrativa teria que ser redobrada. Exato. Porém, os direitos, nenhum direito fundamentais, sociais, funciona no estado de improbidade administrativa. Não funciona. Então, quando o Constituinte colocou lá os princípios que regem a administração pública, ele foi muito cauteloso e sábio. Eficiência, publicidade, moralidade. Não é imoralidade, é moralidade. Probidade administrativa. Então, o que é que acontece? Nós temos eu sempre costumo dizer na sala de aula de ambiental que a gente tem um governo que merece. Porque você mesmo assistiu a live ontem. Nós temos alguns instrumentos de defesa do meio ambiente, os principais, porque a gente pode, em determinada situação, precisar entrar com ação ordinária, que é aquela ação que não tem um nome específico, a ação ordinária. Mas nós temos os instrumentos específicos, a ação civil pública e a ação popular. Então, diante do estado de improbidade administrativa, que várias coisas caracterizam improbidade administrativa, não é só desvio de dinheiro, não é só compra de equipamentos burlando lei de licitação, ou aproveitando estado de pandemia. Então, uma situação dessa, eu fico me perguntando, onde é que estão as pessoas que moram vizinhas, circunvizinhas ao hospital? Porque, olha, qualquer hospital tem sorte de eu não morar vizinho a ele. Por quê? Porque o lixo hospitalar ele tem que ter um tratamento específico. Isso é lei específica. Eu, inclusive, tive um aluno em sala de aula, há anos atrás, que fez o olhar ambiental, porque eu passo um olhar ambiental. O direito ambiental comigo é baseado em problema. Então, ninguém fica com conversa besta de prova de MP, prova de defensoria, prova não sei de que, de procuradoria. Não, eu não trabalho isso com meus alunos. Inclusive, eles vão conseguir responder essas provas com base na metodologia que eu adoto, porque eles têm o problema e a teoria. E certa aluna foi muito, muito feliz de escolher fazer um olhar ambiental do lixo hospitalar doméstico. Quem mora em condomínio, estiver assistindo essa live e mora...
estiver assistindo essa live, ou quem for assistir depois, eu vou soletrar aqui. Todos os condomínios têm lixo hospitalar doméstico. Apenas você não sabe. Então, nós temos aí o conflito entre intimidade, privacidade e proteção ambiental. Por quê? Porque ninguém tem a obrigação de colocar um aviso no elevador, comunicando que é diabético, que usa seringa em casa, que tem aquele tratamento, aquela estrutura hospitalar que vai para a residência dos planos de saúde, que é a maior briga judicial. Me fugiu. Home care. Então, assim, mas os condomínios têm pessoas que precisam usar determinados insumos hospitalares. E quem mais se expõe a isso, aí já fazendo a interdisciplinaridade com o direito do trabalho, o zelador do prédio. Porque ele pode ser contaminado. Esse lixo mas tá ninguém... no meio dos outros, não é isso? Não, mas ninguém de nada, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, tem raiva de quem sabe também, porque aí nós temos outro problema chamado Código Civil Brasileiro, porque o Código Civil Brasileiro, ele é uma mãe para os síndicos e um pai para os condôminos. Então já viu, né? Condômino não paga multa por não comparecer à reunião de condomínio. Então, como é que você pode pensar numa gestão de condomínio sem ser participativa? As pessoas não estão interessadas em discutir o quê? Água, encargos tributários, energia, segurança, lixo hospitalar. Vamos só se preocupar com esse. Lixo hospitalar. As pessoas apartam muito isso do ambiental, né? As pessoas, não sei por que apartam isso do ambiental, acham que isso não faz parte do meio ambiente. Não, mas acontece que faz parte da segurança da vida deles. Mas as pessoas não sabem disso, infelizmente. O condômino... Mistura todo o lixo, mistura tudo. O condômino, aqui no meu condomínio, eu sou praticamente odiada, eu fiz uma notificação extrajudicial, eu moro aqui há 15 anos, eu fiz há uns 10 anos atrás. Eu notifiquei, dei 72 horas para ter resposta. Que ia fazer, que aconteceu, usei o jus esperneante, que Constituição diz isso, que lei de resíduos sólidos diz aquilo, e que eu exigia o cumprimento desses normativos aqui no condomínio, já que o prefeito da cidade não tomava uma atitude. E quando tomou errada. Tomou errada. Por quê? Porque a lei de Fortaleza, do plano de resíduos sólidos, diz que o cidadão não vai ser punido com nenhuma multa. Oi? Não vai ser punido. Quer dizer que eu tenho uma multa de R$150 se eu não usar o cinto de segurança. Eu tenho uma multa de R$2.000 se eu dirigir embriagada. E se eu não faço a gestão, não colaboro com a gestão do meio ambiente, no meu condomínio, eu não tenho multa. E o artigo 225, que diz que todos devem proteger o meio ambiente. Quem está dizendo é o Constituinte. Eu estou só usando o juiz esperneante. Então, eu notifiquei o condomínio. Tinha um espaço aqui só de prancha de surf, quer dizer, uma coisa muito relevante. Então, reuniram os surfistas do prédio e mostraram a notificação. Essa condômina está exigindo coleta seletiva. Tiraram as pranchas, não sei para onde é que elas foram, se foram para o fundo do mar, não me interessa. E aí nós temos aqui algo assim, bem, digamos assim, didático, com um nome bem grande, coleta seletiva, aí o arco-íris, né, que é amarelo, verde, vermelho e azul, que isso aí já está ultrapassado. Por quê? Porque o condômino e o consumidor também, nós não temos a obrigação de separar resíduos entre si. Eu não tenho que saber o que é plástico, o que é papel. Por quê? Porque se você pegar uma garrafa de água mineral, o plástico da garrafa é um, o do rótulo é outro, o da tampa é outro. Aquelas garrafas de suco, que eu entendo que elas são... Junta tudo e vira plástico. Junta tudo. Não, e tem um problema. O container do metal e da
do alumínio ficam vazios, do vidro. Aí o consumidor vê o do papel lotado e o do plástico lotado, o que é que ele faz? Joga no vidro e no alumínio, lógico. Isso acontece, acontece em Portugal também. Sim, sim. Eu fiquei... Em Portugal já fiquei na periferia, tive essa infelicidade. E aí eu vi como o tratamento era diferente, aí eu entendi a colonização. Então as pessoas botam lá também sofá, fora do condomínio. Só tem um detalhezinho básico. A multa lá funciona. Era o que eu ia dizer. A multa funciona. Né? No dia que a junta de freguesia, porque lá não é prefeitura, vai recolher, por exemplo, hoje é terça, vamos supor lá tem uma tabela e diz se terça é vidro, se terça é plástico, se terça é papel. Se eles encontrarem um resíduo diferente do que é estabelecido pelo dia, ele lacra o container, não leva nada e já deixa a multa lá para ser paga. Autua o condomínio. O nosso prefeito aqui, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, não tem multa estabelecida. São Paulo tem multa de R$10 mil desde 2009. O condomínio que não tiver coleta seletiva, ele é multado, e aí se tiver uma Blaine morando lá, que já liga para denunciar, ele é multado ele é multado em R$9 mil. Então, determinados condôminos dão trabalho para os síndicos. É o meu caso. Blaine, eu ia falar aqui que tem um rapaz aqui chamado Sócrates. Foi meu aluno. Ele está falando aqui que não temos coleta seletiva, né? Em muitos locais. Isso é verdade, né? Eu vou explicar. É porque assim, Adeline, em nenhum município brasileiro, a Constituição é clara, né? Ela determina que a sociedade vai ter que, junto com o Estado, proteger o meio ambiente. É preciso abrir a caixa e entender isso de uma vez por todas. Estado e coletividade devem, o verbo dever, devem, não é podem não, é devem proteger o meio ambiente. Então, o que é que acontece? Existem empresas de reciclagem, elas estão indo de graça nos condomínios receber os resíduos do condomínio. Só que o condomínio precisa separar. Elas não vão levar lixo orgânico. E então, o que é que a prefeitura recolhe? Ela recolhe o lixo, que é aquele resto de comida e o lixo de banheiro. Só. Quer dizer, só não, ela deveria só recolher isso. Ela não vai recolher sua caixa de suco, seu vidro da garrafa de Coca-Cola, o seu tubo de shampoo. Isso não é função da prefeitura. É para o condomínio contactar determinadas empresas e elas vêm de graça. E eu vou dizer por que ela vem de graça. Ela vem de graça porque ela está ganhando em cima do resíduo do condomínio. Porque resíduo é igual... Quanto é 2 mais 2? 4. Resíduo é igual a dinheiro. É matemático. Resíduo é igual a dinheiro. Quem estiver assistindo a live, se quiser... tá me ouvindo, Adeline? Tô ouvindo bem direitinho. Que a pessoa colocou, travou. Se a pessoa quiser ganhar dinheiro, monta uma empresa amanhã de reciclagem do coco verde. Você pode ir, quando terminar a pandemia, sair recolhendo coco verde lá da beira-mar, que você vai ficar rico. Por quê? Porque o coco verde, ele é cheio de riquezas. Um outro aluno fez um olhar ambiental sobre o coco verde. Ele se transforma em várias coisas, porém, ele é um resíduo pesado, volumoso. Então, quem passa na beira-mar chega e se irrita, né? Quando vê você andando na beira-mar, você não consegue entender que aquilo ali é dinheiro. Eu tenho vontade de pegar tudo com as mãos e botar dentro do meu carro. Porque aquele coco verde é dinheiro. Se eu realmente não fosse uma pesquisadora, eu viraria empresária de reciclar algum tipo de produto que fosse, assim, bem rentável. Ó, já tá dando a ideia. Lá no sítio tem um monte de coco, viu? Ó, as coisas melhorando. Blaine, deixa eu te falar aqui uma coisa que eu vi que na Agência Brasil
Em 2019, o Brasil ficou em quarto lugar na produção de lixo, lixo mundial, certo? Em primeiro lugar estavam os Estados Unidos, em segundo a China e em terceiro a Índia. E aí o Brasil figurava aí no quarto lugar. E o Brasil, ele é conhecido como o país do lixo de descartáveis plásticos, ou seja, os copos, os pratos, os talheres descartáveis, né? Até mesmo aquele projeto Tamar, outro dia, estava implorando para as pessoas na praia não usarem esse tipo de apetrecho aí, de prato, copo, essas coisas. Porque a gente sabe que levam anos, né, para se decompor. Para se decompor. Aí nós estamos falando de coleta seletiva, o Sócrates aí, como bem falou, e legal, Sócrates. Realmente nós não temos essa coleta seletiva, né? Mas nós tivemos aí uma certa empresa, que eu também não vou dizer o nome, que saiu colocando aí uns cestos, né, para você separar seu lixo. E você teria aí o desconto na sua conta de energia. Não é isso? Eu não sei, eu acho que esse projeto não foi para frente, porque a gente não vê mais ninguém fazendo isso, né? E tudo no Brasil, assim, tem um começo e simplesmente evapora. As ideias, por exemplo, a ideia do coco, eu acho que é uma coisa que começa e depois evapora. Seria uma coisa que realmente, Blaine, acontecesse. Você vê que lá na Beira-Mar eles colocaram lá, separando plástico, papel, O povo passava, arremessava de longe, acho que era no poder era o sensor. Tchum, achava que acertava, né? Estava jogando em qualquer um dos compartimentos ali separado para colocar o lixo separado. Agora veio essa reforma, arrancaram todas as lixeiras do lugar. Lá no mercado de peixes, fizeram aquela coisa que tem na Europa já, né? Do lixo descer, né? Ir para o subsolo. E eu te pergunto, será que realmente vale a pena essa coisa do lixo no subsolo? O carro vem automatizado, levanta aquela lixeira, porque nós sabemos ali que naquela feira do Mucuripe ali dos peixes, rato que nem presta, né, amiga? Por conta dos lixos. Então, assim, eu não sei se essa inovação desse lixo subterrâneo, né? Eu não tenho nem tanta informação assim, mas eu achei que foi inovação. Mas será que vai funcionar com essas lixeiras? Bom, pronto. Quando eu disse que o arco-íris, eu chamo aqueles containers de arco-íris, né? O vermelho, o verde. Pronto. Aquele arco-íris, ele já está ultrapassado, né? A Europa não usa mais aquilo. Exatamente porque o vidro e o metal são os que menos chegam até o container. E o papel e o plástico, só para você ter uma ideia, eu não conheço gelágua em Portugal. Então, eles usam mesmo a garrafa de 5 litros, que é ambientalmente incorreto. Então, assim, isso tudo para dizer que em Fátima, município, né, Fátima, a cidade de Fátima, cidade religiosa, já tem essa questão do subsolo. Você abre assim uma tampa e joga, por isso que eu disse. O consumidor ele pode misturar os resíduos entre si, porque eles não são lixo, e joga lá nessa tampa. Um outro setor, que não é a sociedade, vai fazer a separação. E ver quem é que o que é plástico, o que é papel e negociar com quem vai comprar. Por quê? Porque isso tudo gera dinheiro. Reciclagem gera dinheiro. Coleta seletiva gera dinheiro, certo? Então, tem produtos que a Coelce exporta para a Holanda. Produtos não, corrigindo, resíduos. Tem algum... A Coelce... antes de ser Enel, né? Perdão, Enel. Ela tinha um projeto já, Ecoelce, de desconto de energia. Acontece que, aí vem a grande palavra mágica. Não existe direito sem educação. Embora a educação seja um direito específico, eu já li, inclusive, trabalhos científicos colocando a educação como um dever. Há uma discussão, ele é doutor pela Universidade de Lisboa, Carlos Hatz, que é advogado em Salvador, na OAB de Salvador, e ele defendeu uma tese de doutorado sob o prisma da educação como um dever. Ela é muito mais um dever do que um direito.
Sem educação não anda, né, amiga? Não, sem educação você pode ter certeza que os seus direitos vão ser, digamos assim, flexibilizados. E a primeira flexibilização é sua. Quem primeiro desrespeita o direito, eu penso que é o próprio cidadão. Quando ele negligencia os deveres que aquele direito impõe, quando ele não negligencia, mas ele não utiliza os meios jurídicos, as tutelas, que permitem uma correção feita pelo Poder Judiciário, em razão de uma lei já estabelecida, que lhe assegura e que, vamos supor, que terceiros ou o próprio Estado negligenciou. Ele causou um dano específico com relação a um direito específico. Então, não há o que se pensar em direito sem educação. Agora, o grande problema é quando você, pela sua falta de educação, você viola os direitos de terceiro. É o que vive acontecendo, né? Não, é porque, se a gente parar para pensar, nós temos hoje uma questão muito importante, que são os chamados direitos coletivos. Difusos e coletivos. Os difusos, eles exigem um tratamento mais, digamos assim, específico. Por quê? Porque são pessoas indeterminadas que podem ser vítimas da violação de determinado direito. No momento em que eu causo um tipo de poluição, eu não tenho como determinar o número de vítimas daquela poluição. Eu, pessoa física. Ou determinada pessoa jurídica. Eu não tenho como determinar. São sujeitos indetermináveis. E isso acontece, por exemplo, lá com o rompimento das barragens. As vítimas não são aquelas só que morreram, não. Se fosse, já era gravíssimo. Mas não são apenas elas. Porque não dá para saber até onde a lama vai atingir. Que estados a lama vai atingir. Que países. Em que momento vai cessar a continuidade do dano. A irresponsabilidade do dano. Eu vou usar a palavra irresponsabilidade. Leila, eu vou te cortar aqui só para a gente falar um pouquinho, porque você também, né, teve o prêmio Inovare, né? Justamente aí na área do ambiental, né? Isso nós não estamos falando com qualquer pessoa, nós estamos falando com uma pessoa que é profunda conhecedora do direito ambiental, né? Então, assim, vamos falar assim, Brasil, efetivamente, a Agenda 21, que apareceu lá na Eco 92, né? Que teve o surgimento. Como é que anda o Brasil em relação ao direito ambiental no que se tange aí à Agenda 21? Brasil. Olha, a Agenda 21 foi a minha dissertação do mestrado. Ela tá no site da Unifor. E depois eu publiquei um livro cujo nome é A Lacuna entre o Direito e a Gestão do Meio Ambiente. Os 20 anos de melodia da Agenda 21. Olha o nome que eu botei, 20 anos de melodia. Eu publiquei em 2012. Em 2012, ela completava 20 anos. Porque esse documento, ele foi assinado na Rio 92. Isso. Então, existe, de fato, uma Agenda 21 global, que é um calhamaço de mais de 1000 páginas, inclusive em inglês, que é a língua mundial. E aqueles países signatários, isso não é um tratado e nem um protocolo. A Agenda 21 é um compromisso moral. E os países que ratificaram o documento, eles criaram as suas agendas 21 locais. Então, nacionais. Então, o Brasil tem a Agenda 21 brasileira, que é de 2002, Espanha tem, Portugal tem, França tem, e por aí vai. Qual é a efetividade da Agenda 21 no Brasil? Acontece que a Agenda 21, gente, a agenda é algo que você organiza ações, tá? Você não coloca nada numa agenda que seja insignificante. Então, quando existe o diagnóstico
dos problemas ambientais daquele país, eles devem ser colocados naquela agenda nacional do país, tá? Então, assim, só que não é suficiente. Então, se verificou a necessidade das agendas 21 locais. E aí é onde entra a minha pesquisa do mestrado. Eu pesquisei 880 professores em 7 municípios do Ceará, professores da rede pública de ensino. E, pasme, em 2012, de acordo com a coordenadora de educação ambiental do Ceará da época, que está no livro o nome dela, eu até perguntei se ela não tinha medo de ser exonerada com aquela informação, somente em 2012, um município do Ceará, que me surpreendeu, Cruz, tinha publicado no seu site, o site da prefeitura, a Agenda 21 de Cruz. Tá? Então, até hoje, aí ela virou uma lenda. Então, na verdade, ela não morreu, a Agenda 21 continua, é um compromisso moral, mas já criaram a Agenda 2030, que é as ODS, né, para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Né? Então, eu não vou dizer que essa Agenda 2030 é melhor do que a Agenda 21, porque a Agenda 21... ela tem que ser feita entre governo e sociedade. É um marco também, né, Blake? É um marco. Houve uma audiência pública na Unifor, e na época eu me lembro que a coordenadora de educação ambiental de Fortaleza, do governo anterior ao atual, eu não vou ficar fazendo propaganda, senão o povo vai e vota, pensando que eu voto e eu não voto. Eu não vou dar nome, não. É só olhar o ano no Google. No governo anterior, aí a pessoa foi e disse a seguinte coisa: porque é complicado, a Agenda 21 é complicada. Eu digo, sim, mas a senhora como secretária, só isso quer dizer? Que é complicado? E o que é que não é complicado? E a senhora viver é complicado. Mas isso tudo para dizer, Adeline, que a sociedade precisa participar. Nenhum prefeito vai determinar sozinho quais são os problemas ambientais do município. Eu me lembro quando eu fui aplicar o questionário, e não é porque eu fiz a pesquisa não, mas eu aconselho, vocês podem entrar no site da Universidade de Fortaleza, dissertações de mestrado, ou na própria biblioteca e botar meu nome que vai aparecer. Para vocês entenderem, o que eu perguntei aos professores, são 880 professores, não são 8 professores, não. São 880, 7 municípios. Eu perguntei várias coisas para eles, se eles sabiam o que era a Agenda 21. Só que quando eu terminava de aplicar a pesquisa, eu recolhia os questionários, aí eu falava, eu dava uma palestra sobre isso. Então, quem não sabia, ficou sabendo, né? O que era a Agenda 21. O que era a Agenda 21, o que é desenvolvimento sustentável, a Lei de Educação Ambiental, que ela é de 1999. Mas, olha, é difícil. Gestão ambiental não é só no Brasil, não. Eu não quero nem... É outro país que eu não pretendo conhecer, a Índia. Porque quando eu assisto o filme, eu fico com vontade de... A Índia está em terceiro lugar, hein? Não, mas eu fico com vontade de desligar. Porque eu fico assim, digamos assim, eu fico estarrecida. Digo, gente, é isso? Ai, meu Deus. Não, porque eu penso que as pessoas sofrem muito lá, Adeline. Entenda. Verdade. Eu me filio ao sofrimento das pessoas. Tá entendendo? Me deixa que rir, né? Que eles têm pouca água. Porque, olha... Outro dia eu vi um vídeo também horrível, eu não quis nem terminar. Gente, é porque é o seguinte, educação é a base. Inclusive para o direito à saúde. Então, vamos só entender o seguinte, que Covid e meio ambiente tem tudo a ver. O meio ambiente está insalubre, você não está podendo gozar do seu direito do bem-estar, que está no artigo 6º da Constituição. Lazer, por exemplo. Porque você tem um meio ambiente sem qualidade para lhe proporcionar o bem-estar. Porque existe um vírus contaminando. Então, o direito à saúde... ele é dependente da educação. É dependente. Nós estamos tendo problema de questões sanitárias. Básicas. Da educação. Não tem como. Básica. Eu esqueci. Além de lavar tudo que a gente traz no supermercado,
Enfim, a gente criou o hábito de lavar as mãos. Então, eu estou gostando da live, porque a live é informal, posso dizer tudo que eu penso. É informal. Aqui é conversa entre amigas, amiga. É o tempo todo agora lavando a mão. Olha como a gente... Olha como a gente está se educando. E hoje todo mundo, ó, por conta de um... teve álcool em gel nos banheiros. Por conta de um vírus, a gente está começando a se educar, mas falta muito. Falta muito. Lene, a gente conversou na live lá sobre o que eu falei na sua live lá do índio, né? A gente falou da educação, vida das crianças, começar as crianças. A gente vê pai mandando o menino jogar a lata de refrigerante pela janela. Joga aí, menino, pela janela, a garrafa, né? E eu tava vendo aqui que a minha prima Grace falou um negócio muito interessante, que ela disse: só tem um problema, tem que ser na marra, tem que mexer no bolso as multas, né? Então, aí atinge a educação da pessoa, né? A gente tá falando de educação, como ela disse, tem que ter alguma coisa para atingir o bolso da pessoa, senão Adeline, não faz, olha, depois de uns anos... Olha, depois de uns anos que eu forcei aqui a barra, né? Notifiquei extrajudicial o condomínio. Gente, qualquer um de vocês pode preparar uma notificação extrajudicial, entrega para o síndico, solicitando que seja implantada a coleta seletiva no condomínio. Isso. Mas olha só, depois de algum tempo que eu observei o desconfiado, eu digo, rapaz, isso aqui não está sendo feito direito, não. Aí o outro síndico, já era outro síndico, eu solicitei que ela marcasse uma reunião. Adeline, só desceram para a reunião a síndica, eu e uma moradora. Nós somos 115 apartamentos. Só tinham 3 pessoas na reunião. Lembra que no início... Um bem comum, né? Mas você lembra que eu falei no início da live sobre o Código Civil? Sim. Enquanto o Código Civil não determinar que condômino... Não, o dever dele não se restringe a pagar a taxa de condomínio, nós não vamos para frente. Por quê? Porque não pode, você não pode ter uma única obrigação no condomínio, pagar a taxa de condomínio, isso é o mínimo. Mas olha, eu tenho um caso interessante de um casal amigo meu, classe média subindo para alta. E a filha estudava no Colégio Santa Cecília e estava, isso tem uns anos já, estava tendo noções básicas de educação ambiental, ou seja, a educação ambiental de forma interdisciplinar nas disciplinas. E aí ela, certo dia, ela começou a questionar sobre Muriçoca, lá onde eles moravam. E o pai dela deu a seguinte aula para ela: minha filha, você sabe qual é a culpa dessas muriçoca? Esse Parque do Cocó. O que devia acontecer com esse Parque do Cocó? Isso ele dizendo para a filha. A gente deveria passar trator, derrubar tudo e ainda jogar sal grosso. Porque isso aí devia ser a shopping. Então, quer dizer, o que a filha de 12 anos estava aprendendo na escola, ela desaprende em casa. Mas ela... Entenda, ele estava falando sério. Tomara que ele não esteja assistindo. Eu não tô dizendo o nome dele, aí tomara que ele não esteja assistindo a live. Porque ele estava falando super sério. Eu não aguento. Eu não sei nem como é que a gente conseguia ser amigo, porque de como você para passar sal grosso não, primeiro um trator e depois sal grosso. O sal grosso era para garantir que não nascia mais nada. Nascia mais nada, né? Então, olha só, você pega um Código Civil que não determina multa, nada para condômino. Você pega uma sociedade que o síndico quase não responde por responsabilidade civil. O pai ensina esse tipo de coisa para os filhos, né? Você pega uma sociedade que... Eu tive um aluno que ele chegou para mim e disse: professora, eu não sei mais o que é que faço. Se obedeça a senhora ou a minha mãe. Aí eu brinquei, eu disse: não, durante o semestre de Direito Ambiental você me obedece. Porque a sua mãe. Ele com 18 anos foi começar a separar os resíduos em casa. E ela disse assim: que esculhambação é essa? Vamos acabar com essa esculhambação, que aqui quem manda aqui sou eu.
A esculhambação era o lixo seletivo. Para separar. Mas olha, para quem entrou depois, realmente, pegando o gancho da pandemia e o comentário que você fez sobre os hospitais, nós precisamos realmente ser diligentes com relação ao nosso direito à vida e à qualidade de vida e bem-estar. Então, se você toma conhecimento que determinado hospital, além da imprensa, né, não está realmente administrando o lixo hospitalar, realmente é preciso fazer, no mínimo, o mínimo que você pode fazer, o mínimo, o básico, é uma denúncia para o Ministério Público. É o mínimo. Porque, gente, você não pode querer que os membros do Ministério Público peguem o carro deles e passem todo. Eles não são polícia, não. Passa circulando. Tem que ser provocado. Você telefona e faz a denúncia. Você não precisa nem se identificar. Eles vão perguntar, você quer se identificar? Não, quero não, que eu tenho uma boa vida. E foi uma moradora que denunciou para o jornal foi lá. Mas, Blaine, a gente está falando até de celulares, essas coisas. Tem coisa que a gente não faz nem ideia. Por exemplo, celular. Você carregar muita bateria do seu celular, né? Várias vezes ao dia. Aí tome aí energia. A energia também está no meio do ambiental, meio ambiente. E o que acontece? As pessoas não têm noção disso. Né? Você falou agora na questão do descarte, né? De muito... O pessoal come, pede em restaurante e tal. E aumentou consideravelmente, com certeza. Porque as pessoas não estão saindo de casa, né? E muita gente não tem esse amor todo pela cozinha. Então, o que é que faz? Liga, pede uma pizza, pede... Aí lá vem aqueles caixões de pizza, né? Aquelas caixas de coisinha de papelão imensas, né? Não, mas entenda, isso é necessário, Adeline. Só precisa que o condomínio não coloque isso como lixo para ir para o aterro, porque não cabe. Mas é exatamente esse ponto que a gente está debatendo. Condomínios, no geral, eu acho que não fazem isso, e nem as pessoas, como você disse, não tem obrigação de separar, ok, vamos dizer que não. Mas na minha casa, separe. Entendeu, Blaine? Eu acho que é uma questão realmente, como você fala, é educação. É educação, né? Tudo gira em torno da educação. Antes da live acabar, eu vou dar uns conselhos, que a live vai ficar gravada. O que é que eu acho? Nós vamos fazer o 2, viu? Nós vamos fazer o 2. O que é que eu acho que cada um de vocês pode fazer a partir de amanhã, tá? Coisas básicas. Por exemplo, na minha casa, o aparelho do Wi-Fi, ele não fica ligado. Ele só fica ligado se eu estiver acordada. Toda noite ele é desligado. Inclusive, eu convenci um aluno meu na época, ele disse que a conta de luz baixou. Eu não posso acessar o WhatsApp dormindo. Né? É um pouco impossível, até porque meu sono é um sono profundo. Só se for sonâmbula. Então, desligar o aparelho da internet, alternar o ar-condicionado. Eu adoro ar-condicionado, mas eu não durmo todas as noites com ar-condicionado. A TV que fica no stand-by. Né? Separar o resíduo do seu lixo, você vai ver como você vai ter menos barata na sua casa. Por quê? Porque elas não querem as embalagens, elas querem o lixo. E se você começar a separar, você vai ver que quase não tem lixo. Uma outra coisa que eu aconselho a pessoa fazer é a pessoa se policiar, tipo, o que é que realmente você precisa adquirir, o que é que não precisa. Tem uma coisa que, felizmente, não está precisando ser comprada na pandemia, que é sapato, né? Por exemplo, eu estou fazendo aqui a live, eu estou descalço, porque ninguém está vendo, né? Então, se eu não estou saindo, então para que comprar sapato? Eu não acreditei quando o shopping abriu, tinha sapataria com gente. Eu digo, mas vão para onde com esse sapato? Ai, meu Deus. Não tem para onde ir. Qual foi a frase que você não entendeu do fique em casa? Tem coisas que são altamente... que a gente não faz ideia, que pulou tanto, né? Lencinho umedecido, né? Que levam 100 anos para se decompor, que eu fiquei horrorizada quando eu soube. Batom, né? Esses batons que você não quer mais, que você joga fora. Pronto, aí falando em sustentabilidade, né? a MEC, ela recebe o batom, ela recebe o seu batom e lhe dá desconto no batom novo. Isso. Então tem algumas empresas, gente, implantando a logística reversa, né, Sócrates? Que vai estar no webinar Meio Ambiente Foco, falando da logística reversa.
Então, algumas empresas, além daquelas que estão obrigadas pela lei de resíduos sólidos, elas estão recebendo, mas me diga uma coisa, a lâmpada fluorescente, que é obrigada, você acha que é para você jogar a lâmpada fluorescente no lixo? No lixo comum? O legislador não diz como é que era. Então, é complicado, Adeline, é complicado, porque precisa... Bateria, pilha, que todo mundo joga no lixo comum. Precisa de logística. É verdade. A gente então, precisa olha, de conhecimento, Blaine. Antes de tudo, todo mundo precisa de conhecimento. Porque eu estou falando com você agora que eu não sabia que cosmético, um batom, levava tanto tempo para sumir do meio ambiente, entendeu? Então, assim, é o conhecimento. Se a gente não tem o conhecimento, né, amiga? Não vai. Olha, eu convido a todos para o webinar Meio Ambiente em Foco, sexta-feira. E pedir isso agora. Às 18 horas, as inscrições estão abertas. Olha lá no Instagram, Congresso Cearense de Direito Digital. A gente fez uma parceria, então as inscrições são no site desse congresso. E vai ser um evento muito bom, nós vamos falar de IPTU ecológico, bitributação dos produtos reciclados, os impactos das barracas da Prado Futuro e a solução criativa de conflitos com relação às barracas. Licitações sustentáveis, refugiados em pandemia e o caso da Grécia, sustentabilidade da moda. Gente, é um tema melhor do que outro. Inteligência artificial e meio ambiente. Então, assim, só tem tema bom. Eu me dei até o direito de ser só mediadora e falar pouco. Porque os temas são tão bons, né? Que aí, como eu tenho incontinência verbal, eu preferi ser mediadora do webinar. Pois, minha amiga, olha, quero te agradecer antes que acabe o nosso tempo. Muitíssimo obrigada. Foi enriquecedor demais. Vamos fazer o número 2, número 3, não é isso? Matar a saudade de você. Você sabe que eu lhe admiro muito, né? Sei que você é uma profissional super competente. Agradeço demais você ter participado da live. Eu tenho certeza que foi, assim, de grande ensinamento para todo mundo que está assistindo. Tá bom? Eu que agradeço. Você é uma amiga do coração. Agradeço os que entraram para nos ouvir. E a live vai ficar gravada, né, Adeline? No seu Instagram. Vai. Isso, vai ficar no Instagram. Então, uma boa noite para todos. Para todo mundo. Boa noite, Blaine. Deus te boa abençoe. noite. Muitíssimo obrigada. Beijo, amiga. Tchau. Beijo. Tchau.